O que é a coragem? De onde brota a coragem? Qual o papel da coragem na vida de um ser humano aqui na Terra? Esta palavra já foi usada ao longo das civilizações de diferentes formas e propósitos. Ela já significou muita coisa que hoje não chamaríamos de coragem. E o mesmo já aconteceu não só na civilização, mas na vida de cada ser vivente no planeta. Mesmo se considerarmos esta vida, certamente existem fatos que, quando éramos jovens, descreveríamos como um movimento de coragem, ou mesmo quando éramos recém-adultos, muito cheios de nós mesmos, certamente chamaríamos de coragem o que hoje não chamaríamos mais de coragem. Então, esta força, a depender do lugar que eu estou, no sentido de estar presente com o meu eu dentro da minha corporalidade, se eu estiver presente no corpo físico, chamarei coragem atos que hoje chamaríamos de temerários, arriscados, que colocam a vida em risco. Se eu estiver me referindo à vida emocional, poderia chamar de coragem muitas coisas que hoje diríamos que são exageros, até abusos. Se eu estiver falando do meu invólucro mental, poderia chamar de coragem atos que hoje eu chamaria de radicalismo, de fundamentalismo, e assim por diante. O conceito da coragem depende do lugar de onde eu me refiro a ela de dentro de mim. Se esse lugar de onde eu me refiro à coragem for um dos meus invólucros temporários, certamente os conceitos de coragem serão temporários também. Contudo, se eu estiver olhando para a virtude da coragem de um ponto de vista do eu espiritual, estaremos falando de eternidade. Então peço que cada um examine de que lugar você nomeia a sua coragem. E faça isso com a chama do buscador, daquele que tem como meta principal na sua vida a sua evolução, o seu desenvolvimento rumo a si mesmo. Para aqueles que têm este objetivo como tema principal da sua vida, as descobertas, por mais desagradáveis que sejam, trazem sempre um frescor da evolução. De que lugar eu nomeio a minha coragem? Se olharmos do ponto de vista espiritual, a coragem é uma seiva
que é trazida dos mundos estrelares para nos dar sustentação para os nossos atos do Espírito, para nos dar a força de agirmos a partir da eternidade em nós, da infinitude em nós. A coragem como virtude se expressa através do coração. Isso não é um acidente. O coração é a sede da coragem, porque ele é a sede do nosso eu espiritual. É nele que vive a nossa centelha divina. E a nossa coragem como virtude, ela expressa um coração conectado com o seu ser divino, agindo e atuando dentro e fora de si mesmo. Para que recebemos a virtude da coragem? Para fazer essa jornada, para conseguirmos nos recordar que somos um ser de luz, que podemos nos conectar com os nossos corpos temporários e podemos, através deles, expressar a nossa divindade no aqui e agora. Este é o sentido da virtude da coragem. Um coração conectado com a própria divindade, atuando sobre a própria vida e sobre a vida do planeta. É para isso que trazemos essa virtude do mundo espiritual. Primeiramente, para podermos escolher viver aqui, desperto, recordado de quem é. E ao fazer essa escolha, poder receber do mundo espiritual este fluxo de coragem para poder se expressar numa direção, às vezes, completamente ao contrário dos valores que vigem na sociedade onde se está. É preciso coragem para, neste sentido espiritual, para escolher sair da normose, da matrix, da ilusão. É preciso muita coragem para, além de escolher fazer isso, sustentar isso no dia a dia. E é preciso mais coragem ainda para reconhecer que sozinho não conseguimos fazer isso. Poderíamos nos perguntar se o fato de não conseguirmos é por uma fraqueza nossa, uma debilidade pessoal. Não, não é por isso. Tudo que é espiritual não é isolado, não é separado. Tudo que vem do mundo espiritual congrega, une, integra, cria egrégora, fermenta a conexão, fermenta a unidade daquilo que é comum. Portanto, fermenta a comunidade. Não é possível manifestar o seu eu espiritual isolado, separado. Separados, somos tragados pelas forças adversas. A manifestação do eu espiritual e a coragem para expressá-lo no mundo pressupõe a coragem de poder pertencer, participar, integrar-se a outros que estão nessa mesma jornada e busca, para poder se fazer a tarefa do crescimento em conjunto. A coragem que trazemos do mundo espiritual
para expressar o nosso ser na Terra, está diretamente aliada a este processo. Não é fácil conviver em verdade. Não é tão simples se reunir para se aperfeiçoar na prática da verdade. Para isso é preciso muita coragem. E é por isso que a coragem é nos dada como virtude, quando a coragem espiritual, quando escolhemos fazer essa jornada. Peço a todos que venham a ouvir esta reflexão, que parem neste momento e pensem: para que tenho usado a minha coragem? Para afirmar soberania do meu eu espiritual ou para afirmar a soberania do meu eu terrestre, do meu eu menor, chamado pela psicologia contemporânea de ego? É preciso coragem até para responder a esta pergunta. Coragem no sentido espiritual, de um coração que age em plena conexão com a própria divindade. Não há problema algum em não se ter chegado no meio, quiçá no final desta tarefa. Há problema sim em não ter iniciado esta tarefa. Porque quando não nos colocamos diante desta tarefa, como alguém que já escolheu fazer o bom combate interno para dissipar as ilusões, as mentiras, e crescer na relação com a verdade, quando ainda não escolhemos isso, vamos ficando no rebote da história da humanidade que vive hoje um momento especial de despertar da alma da consciência, que nos pede esta relação transparente com aquilo que somos. Não é esperado pela divindade que sejamos perfeitos, porque isso não é possível. Temos uma natureza dual, temos uma natureza luminosa que habita numa natureza que é mais densa, é mais sombria, que tem uma qualidade mineral, como nos ossos, uma qualidade vegetal, como no corpo etérico, uma qualidade animal, como no corpo anímico. Então é impossível manifestar somente luz, mas é possível que a luz dirija o processo de ressurreição interna da própria matéria condensada. É para isso que viemos, para ter a coragem de escolher, expressar o nosso eu espiritual, e para isso temos que reconhecê-lo, temos que nos familiarizar com ele, criar a intimidade de bons amantes para poder ter uma relação fluídica com o nosso eu espiritual. E além disso, precisamos também reconhecer o que em nós não é luz, o que em nós é expressão das densidades das nossas escolhas feitas no estado de separação da nossa luz, quando ainda não lembrávamos quem éramos. Então, a cada um de nós, a quem a coragem nos chama, é importante refletir: estou usando a coragem espiritual para reconhecer quem sou e assumir o trabalho de cultivar a conexão com o meu ser divino e, ao fazer isso, transmutar toda a matéria separada da luz que eu ainda carrego nas minhas memórias
dos corpos instrumentais, os corpos da Terra. Coragem, um coração que age em conexão com a fonte, expressando a cada momento os passos dados para um dia nos tornarmos capazes de expressar em plenitude a nossa divindade. Não estamos sós neste caminho, neste processo. Temos uma comitiva espiritual maravilhosa, totalmente plena e disponível para o trabalho de nos proteger, guiar, esclarecer. Resta-nos a nós, então, escolher fazer este trabalho. E escolher significa, neste planeta, dar a este trabalho tempo e espaço. Que sejam 5 minutos por dia. É necessário que a cada pôr do sol, entre o pôr do sol e o nascer do sol, que paremos para lembrar quem somos, para que as nossas células, enquanto vivem a vida diurna, possam caminhar recordando quem são. Se passamos um dia inteiro, desde a manhã e até a noite, agindo completamente tomados pelas coisas que não levaremos conosco quando partir, estaremos diluindo e esgarçando a nossa conexão com a nossa verdadeira essência. Para aqueles que querem caminhar, que já escolheram nesta vida expressar o máximo possível da sua divindade, faz-se mister não passar um dia do alvorecer ao anoitecer sem recordar-se quem é e sem nutrir-se de si mesmo como essência. É como um organismo que passa um dia sem beber água, suas células se ressentem. Se os dias se alongarem, forem semanas, elas podem criar um processo de desidratação. E, queridas almas, uma desidratação espiritual é algo muito mais delicado de ser corrigido do que uma desidratação física. Levem essa reflexão em seus corações. Se é que para ti a escolha é expressar a minha divindade na Terra, pouco a pouco, dia após dia, não deixe passar um dia sequer sem que te lembres quem és, sem que te nutras da fonte, tornando a sua jornada mais estável, mais fecunda e mais promissora. À medida que vamos estabilizando na nutrição espiritual, e precisa muita coragem para tomar essa decisão tão simples, mas precisa coragem, porque essa decisão lhe coloca na contramão de muitos milhões de seres humanos que ainda não despertaram para a necessidade de nutrir também o seu principal ser. Nutrimos os outros corpos, mas o corpo espiritual da maioria das pessoas da Terra anda anêmico, raquítico, faminto. Tudo tem uma hora, tudo tem o seu momento. Mas se o seu momento tenho saudade de quem sou, quero expressar o meu ser,
Quero deixar de ser aquele lunático a quem Jesus tratou, que um dia está conectado e depois fica uma semana desconectado sem saber quem é. Se quero sair deste lugar da ambivalência, da ciclotimia, preciso dar lugar a quem eu sou. E isso pode começar apenas por um pequeno silêncio a cada dia, ouvindo as batidas do seu coração, com a sua mão sobre ele, com esta consciência: aqui habita a minha centelha divina. Deixe-me silenciar para poder escutá-la. E se for da sua vontade, parar ao amanhecer, ao entardecer e ao meio do dia por 1 minuto, com esta reflexão, vocês verão que verdadeiros milagres, no sentido de força de transformação, de estabilização, de criatividade, aflorarão dos vossos corações. Se quiser potencializar ainda mais esse exercício, antes de abrir os olhos, sorria para teu ser divino e coloque as suas mãos no seu coração, escutando o batimento do seu coração, como quem escuta as palavras do divino amor. Na hora de dormir, de olhos fechados, faça a mesma coisa. Escute o silêncio e o chamado do teu ser divino. E ao meio-dia, em torno do meio-dia, quando acabares de alimentar o corpo físico, para 1 segundo, e alimenta o teu ser da essência divina do qual ele é feito. Isso muda a vida de um ser humano. Colocar pontos de iluminação no seu dia por livre escolha, por saudade de estar consigo, por estar já cansado de correr atrás das ilusões e das mentiras. Que o sopro da luz branca do amor divino nos banhe, nos proteja, nos ilumine, nos guarde, nos abençoe, hoje e sempre, para sempre, para sempre.